Muito bem. Essa questão é a questão da página 46, a questão 14, onde a gente vai ter que aplicar aqui algumas propriedades para resolver essa questão, tá? Então, ele diz aqui o seguinte: eu tenho x, y e b são números reais e o b é diferente de 1. Aí considere que o log de x na base b é menos 2 e o log de y na base b é 3. Então ele quer que a gente calcule esse log, né? De x vezes raiz de y dividido por b. Para resolver essa questão, primeiro a gente vai aplicar as propriedades de logaritmo. E eu vou falando as propriedades à medida que a gente for usando. A primeira propriedade que a gente vai usar aqui é essa propriedade aqui, ó. Log de, sei lá, A sobre C na base B, já para ficar um pouco semelhante aqui ao que a questão pede, isso aqui é o log na base A, ou desculpe, log de A na base B, né, que é o log do numerador, menos o log do C na base B. Tá? Essa aqui foi uma das propriedades que a gente falou em sala. A gente trabalhou com quatro propriedades. Na verdade, foram com três propriedades. Eu apresentei a propriedade da mudança de base, mas até então eu não usei essa propriedade. Tá, então aplicando essa propriedade, esse numerador que é x vezes raiz de y, ele está assumindo o papel desse A aqui, ó. Então, no fim das contas aqui, aplicando a propriedade, vai ser o log do numerador, no caso, x vezes raiz de y na base b, menos o log de b na base b. Bom, pela definição do logaritmo, a gente sabe que o logaritmo ele é determinar quantas vezes uma base b precisa se repetir para que, quando eu fizer o produto dessa repetição, dá o valor b. Nesse caso aqui, a gente sabe que dá 1. E, para essa primeira parte aqui, ainda existe outra propriedade. Mas, como eu falei desse log aqui, vamos, né, eu vou escrever já o resultado sobre ele. Então, nessa primeira parte, por hora, eu vou repetir. Log de x vezes raiz de y na base b, menos o log de b na base b, dá 1. Ou seja, esse b, basta ele repetir uma vez para dar o próprio b. Ok, aí agora a gente vai aplicar uma segunda propriedade, que eu vou escrever aqui para vocês. A propriedade diz o seguinte: log de A vezes C na base B, isso aqui é o log de A na base B, mais o log de C na base B. Se eu não me engano, em sala, isso aqui foi a primeira propriedade que eu apresentei para vocês. E eu vou aplicar essa propriedade do produto, no caso, essa propriedade aqui referente a essa multiplicação, nesse primeiro logaritmo. Dessa forma, a gente vai ficar com o seguinte: isso aqui vai ficar igual ao log de x na base b mais o log de raiz de y na base b menos 1. Ok, aí o próximo passo vai ser aplicar uma propriedade de potência aqui, ó, que a gente tem uma raiz de y
E em sala até então a gente não tinha visto essa propriedade, né, em cima das raízes. Porém, a gente viu uma propriedade de potência, que foi o seguinte: log de A elevado a R na base B é igual a R vezes o logaritmo de A na base B. Então, nós sabemos também que, no caso, a raiz de y, quando não tem nada no expoente, é 1, e quando não tem nada aqui no índice, a gente sabe que é 2. E tem uma propriedade que diz o seguinte: a gente mantém a base, no caso y, esse expoente que está dentro da raiz, ele vira numerador, e esse índice vira denominador. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou trocar essa raiz de y por y elevado a 1 meio, ficando com o seguinte: isso aqui vai ficar igual a log de x na base b, né? Que eu vou repetir porque eu não fiz ainda a substituição. Aqui vai ficar log de y elevado a 1 sobre 2. Eu vou escrever tem que escrever menor, vou escrever assim, né? A fração dessa forma, na base b menos 1. Tá, agora eu vou aplicar essa propriedade aqui, ó, que no caso o meu r é 1 sobre 2. Então ele vem para antes logaritmo. Então vai ficar assim, ó, log de x na base b mais 1 meio do log de y na base b menos 1. Então, o log de x na base b e o log de y na base b foram valores dados aqui na questão. No caso, o log de x na base b é igual a menos 2 e o log de y na base b é igual a 3. Então, a gente vai fazer essa troca. Esse primeiro log é menos 2 mais 1 meio, esse log aqui é 3. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Ok. Então, bom, aqui virou uma expressão numérica, né? Fugi um pouco do conteúdo, né? Já fiz tudo que o logaritmo tinha para fazer, né? O que eu podia fazer com o logaritmo eu fiz. Aí, para resolver isso aqui, a gente vai aplicar uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho A sobre B e eu multiplicar o numerador e denominador por um mesmo número C, isso aqui é a mesma coisa de A sobre B. E aqui eu tenho o denominador 2, eu vou fazer esse 2 aparecer tanto na primeira parcela como na última parcela, aplicando essa propriedade. Embaixo do menos 2 não tem nada, então significa que é 1. Embaixo do menos 1 também não tem nada, significa que é 1. Aí, multiplicando numerador e denominador por 2, a gente vai ter o seguinte: vai ficar menos 2 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Então, aí eu multipliquei o 2 tanto no numerador como no denominador. Aqui não precisa fazer isso, né? O denominador já é 2, então 1 vezes 3 dá 3, né? Fazendo aqui a multiplicação de frações, que é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Repetindo, 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4, sobre 1 vezes 2 dá 2, mais 3 sobre 2, menos 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 2 dá 2. Todos os denominadores são iguais a menos 2. Né? Depois que eu fiz isso, todos os denominadores são iguais a menos 2, significa que eu posso operar os numeradores. Com isso, vai ficar menos 4 mais 3 dá menos 1,